Ó, na hora, com certeza, sempre. Turma, eu selecionei uma temática hoje interessante, essa questão da pontuação. Não é que ela seja muito, mas muito recorrente. Mas, assim, em alguns casos, né, tem sido ponto de dificuldade para alguns alunos. E, assim, a gente sabe que quando se fala de pontuação, né, nós temos pontuação, né, tem pontuação de vários tipos. Aí, começar por aquele que vocês menos usam. Aliás, eu acho que vocês nem usam no texto dissertativo. Reticências, tá certo? Reticências, exclamação, interrogação, aí ponto e vírgula, ponto, travessão, chaves, colchetes, enfim. Né? Vocês têm vários exemplos de pontuação. Considerando o que vocês mais usam na redação, que no caso é ponto e a vírgula, raras as vezes travessão, pouquíssimas e muito pouquíssimas vezes ponto e vírgula, nós vamos ver aqui alguma coisa relacionada à pontuação, mais especificamente em relação ao quê? A vírgula, tá bom? Que é onde eu vejo, é o momento em que eu vejo mais tropeços no texto, tá bom? É o momento em que eu vejo mais tropeços. É exatamente com relação à vírgula. Pouquíssimas vezes em relação ao uso do ponto, né? Mas a maior parte em relação à vírgula. Então, aqui eu trouxe uma teoria bem rápida. A pontuação é importante para a leitura, pois dela depende a compreensão segura do que se pretende comunicar. Ajuda bastante no que você quer dizer dentro do texto. Às vezes, uma pontuação equivocada ela pode causar, inclusive, uma ambiguidade. E se você usa o sinal de pontuação e ele provoca ambiguidade, turma, se você tem uma ideia ambígua, não tem nem para onde correr. Por conta de uma vírgula, você perde lá na competência 3. Porque ela quebra a ideia, ela promove um outro sentido, consequentemente, quebra o teu raciocínio, quebra o teu argumento. E aí você vai perder lá na 3. Tá? Daí a importância da pontuação adequada. A pontuação é o emprego de sinais convencionais que se colocam entre as orações e partes da oração para estabelecer pausas e reflexões da voz, a entonação, na leitura, dar destaque a expressões ou palavras, evitar ambiguidade, como eu acabei de falar. As regras de pontuação tornam-se, entretanto, muitas vezes difíceis de explicar devido às dificuldades que o nosso graduando tem em relação à análise sintática. Para mostrar como realmente a pontuação é de sua importância, nós temos aí o seguinte texto. Acho que vocês até o conhecem. Tá? É até uma brincadeira com a pontuação. Um homem rico, à beira da morte, deixa seu testamento. Assim, sem pontuação. Não sabia pontuar. Rico, mas não sabia escrever. Milionário, mas não sabia escrever. Mas era milionário. Deixe meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Do jeito que está aí, não dá para saber quem vai receber e os outros vão ser tirados de banda. Né? Então, cada um dos herdeiros apresentou uma interpretação diferente. Lógico que cada um dos 4 reescreveu o texto em benefício próprio. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, dependendo da pontuação, turma, nós vamos saber quem vai receber ou quem tem a intenção de pegar o dinheiro para si. Vai depender da pontuação. Olha só. Como foi que o sobrinho escreveu? Eu deixo meus bens. Aí ele vai explicar. 2 pontos. 2 pontos explicativos aqui. Eu vou deixar meus bens. Aí ele colocou a minha irmã, vírgula, não. Dá uma pausa maior aqui em relação a vírgula. A minha irmã, vírgula, não. Então, a entonação pelo sinal de pontuação. Não. A meu sobrinho, opa, nem perguntei, foi mal. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho. Tem uma afirmação forte. Jamais será paga a conta do alfaiate, ou jamais ajuda nessa afirmação, nada aos pobres. E o nada aqui também ajuda. Então, nada aos pobres, jamais será paga a conta do alfaiate, a minha irmã não, deixe meus bens a meu sobrinho. Então, você nota que a afirmação de deixe meus bens se relaciona diretamente à afirmação a meu sobrinho. Então, pelo jogo de pontuação aí usada, 2 pontos, vírgula, ponto e vírgula e ponto, continuando o ponto final, você chega à conclusão de que o testamento é para ficar para o sobrinho, tá bom? Vou deixar meus bens à minha irmã? Não. Vou deixar meus bens a meu sobrinho. Deixar meus bens ao alfaiate? Jamais será paga a conta dele. Deixar meus bens aos pobres? Nada. Então, fica claro aqui, fica evidente que será entregue para quem? Para o sobrinho. Então, a maneira como tem um arranjo de pontuação
você identifica qual é a intenção argumentativa aqui. Na visão da irmã, já de cara você vê na primeira oração, ó. Deixe meus bens à minha irmã. Perfeito. Aí não tem para onde negar não, meu amigo. Não tem para onde negar não. Pela primeira oração, deixe meus bens à minha irmã. Não tem o que se negar aí, tá bom? Não a meu sobrinho, já nega. Jamais será paga a conta do alfaiate, nega de novo. Nada aos pobres, mais uma vez nega, tá bom? Então eu tenho aí mais claro aqui, inclusive em relação ao sobrinho, que desse caso aqui é para deixar para a irmã, tá bom? Então vamos lá. No caso do alfaiate, deixo meus bens. Aí ele vai fazer a explicação. A minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Ó, o jamais já está relacionado a sobrinho. Ponto. Será paga a conta do alfaiate. Então, ele está afirmando, né, que com os bens dele vai ser paga a conta do alfaiate, direcionando os bens para quem? Para o alfaiate. Nada aos pobres. Pronto. Então, você tem aí as intenções discursivas mudadas pelos sinais de pontuação. Mesma sequência de palavras, tá certo? Mesma sequência de palavras, apenas a mudança de pontuação. O juiz, diante do tamanho conflito, decidiu doar aos pobres e reescreveu o testamento. Então, ele disse o seguinte, como se fosse o moribundo, né? À beira da morte, o rico milionário à beira da morte. Deixe meus bens. A minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres. Então, deixo meus bens aos pobres. Tá bom? Eu poderia ter feito assim, deixo meus bens aos pobres, ponto. A minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Então, só fez mudar aí a pontuação, deixando as expressões no mesmo local, tá bom? Mudando só a intenção discursiva. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a compreensão do texto, a compreensão das suas ideias depende também e muito, inclusive, né? Depende bem e muito da pontuação do texto. Então, você tem que saber pontuá-lo adequadamente. Você tem que perceber se com a pontuação está adequada à sua intenção discursiva. Tem muito cuidado, principalmente quando se trata de vírgula na dissertação argumentativa, para fazer o uso de algumas expressões, de algumas orações também, tá bom? Então, tenham cuidado com relação a isso aí. A partir disso, nós temos o seguinte, vamos passar os sinais usados na pontuação e seus empregos. Como eu falei, hoje nós vamos nos restringir basicamente à vírgula, que é muito de interesse de vocês. Ela é utilizada em várias situações, mas aqui especificamente a vírgula entre as orações do período, que é na construção dos parágrafos de vocês, tá bom? A vírgula indica ligeira pausa na leitura e se emprega nos seguintes casos. Na realidade, aqui é uma visão geral. Indica ligeira pausa na leitura, turma, mas assim, ela também indica intenção. Eu posso fazer uma restrição e posso trazer uma explicação. Tá bom? Eu posso inserir uma outra voz no texto, né? uma oração intercalada, uma oração interferente. Tá? Então, ela não é somente uma pausa, ela pode também trazer interferências discursivas. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Por exemplo, a vírgula entre as orações de um período. Tá? Aí nós temos o primeiro caso, as orações intercaladas. Meninos, vamos lá, fazer uma revisãozinha bem rápida aqui. Nós temos quantas orações coordenadas? Eu falei intercaladas. Né? Nós temos quantas orações coordenadas? Me digam aí, são quantas? E nós usamos muito mesmo nos textos dissertativos essas orações. Quais são elas? Quais são elas? Eu vou começar só com uma. Adição. Cadê as outras? Quais são elas? Adversidade, ou é adversativa ou adversidade. Isso, adversativa. Duas, né? Adição, aditiva, adversativa, explicativa. Não é isso? Aditiva, adversativa, explicativa, alternativa. Essa aí não existe não, Robert. Comparativa ela é subordinada. Condicional é subordinada. Substantiva é subordinada. Meu Deus, estão bagunçando tudo, rapaz. Que é isso, rapaz? O Enem disse para vocês não estudarem mais gramática, foi?
conclusiva nisso. Maria Eduarda também, viu? Então, vamos lá. Na sequência, bota na sequência. Aditiva. Aditiva. Adversa. Adversativa. Explicativa. Alternativa. Conclusiva. Pronto. Estão aí as 5 orações coordenadas. E vocês usam praticamente, eu acho que aí a mais que vocês raramente utilizam é a alternativa. Conclusiva vocês usam no decorrer do texto, no decorrer do desenvolvimento, lá na conclusão do texto. A explicativa usam bastante no decorrer do desenvolvimento. A adversativa vocês usam quando vão fazer um contraponto. A aditiva quando vocês vão somar ideias dentro do período, tá bom? Com orações. Então, essas são as orações coordenadas. Essas 5 aí, tá? Então, na letra A eu tenho as orações coordenadas assindéticas são sempre separadas por vírgulas entre si. Turma, não sei se vocês já têm conhecimento disso, eu acredito que já tenho falado para vocês, né? A oração coordenada, eu tenho bem aqui, ó. Oração coordenada assindética. Esse A indica negação. Então, é oração coordenada sem síndeto. E síndeto é sinônimo de conjunção. Então, orações coordenadas sem conjunção, para iniciar a oração. Tá certo? Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Elas são separadas por vírgulas. Eu fiz, está subtendido aqui o sujeito, né? Eu fiz a inicial, eu redigi a réplica, eu impetrei agravo de instrumento. Então, eu tenho aqui a primeira oração, que se inicia sem síndetos, lógico. A segunda também não tem nenhuma conjunção. A terceira também não tem nenhuma conjunção. Então, as 3 se ligam, tá bom? As 3 se ligam, estão justapostas pelo uso da vírgula. Por que elas são chamadas de coordenadas? Porque elas são interpostas, né? Justapostas, melhor dizendo. E são independentes. Você pode desmembrar esse período. Eu fiz a inicial, eu redigi a réplica, eu impetrei agravo de instrumento. São 3 orações independentes, por isso chamadas de coordenadas, tá bom? Então, no caso delas, orações coordenadas sem conjunção, aí você tem a ligação delas por vírgula, beleza? Na letra B é o seguinte, as coordenadas sindéticas, aí é o quê? Aquela que possui o síndeto, aquela que possui a conjunção. Também são separadas por vírgulas, tá bom? As orações coordenadas são isoladas por vírgulas. Aí eu tenho como exemplo, tá? O relator e o revisor deram voto a nosso favor. Aqui eu tenho a oração assindética, tá bom? Aí é assindética. Mas parece que o terceiro juiz irá negar provimento ao recurso. Você nota aí que foi usado aqui o síndeto mas. Ele foi usado o síndeto mas, tá bom? Quem foi aí agora há pouco? Letícia, deu certo, Letícia? Tu eliminou aí? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 orações. O relator e o revisor deram voto a nosso favor. Uma oração assindética. Tá? O terceiro juiz irá negar provimento ao recurso. Tá bom? Então, a segunda oração é uma negação em relação à primeira. Por isso que começa com essa conjunção. Conjunção mas. Tá certo? A conjunção mas. Beleza? Então, essa aqui é a conjunção coordenada sindética, porque tem a conjunção adversativa. Tá bom? Adversativa. Na letra C, aí nesse caso é o seguinte, essa regra serve para as orações coordenadas adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, tá bom? No caso da aditiva, eu tenho aqui uma observação, tá? Eu tenho aqui uma observação. As orações coordenadas sindéticas aditivas iniciadas pela conjunção e dispensam a vírgula. Tá bem aqui. Por que dispensam a vírgula? O reclamante fez hora extra.
Primeira oração. Segunda oração. O reclamante trabalhou durante as férias. Então, nesse caso aqui, a segunda oração é ligada pela primeira pela conjunção i, é uma adição de ações, tá certo? É uma adição de ações. E tá, eu vou no intervalo eu vejo isso aí, tá bom, Letícia, viu? Eu vejo isso aí para você, fique tranquilo, eu vejo já já. Então, eu tenho duas orações aqui. O reclamante fez hora extra e o reclamante trabalhou durante as férias. Então, eu tenho duas orações se ligando pela conjunção i, tá? Pela conjunção i. Como o sujeito da primeira é o mesmo sujeito da segunda, eu não preciso da vírgula. Regra geral, não preciso dessa vírgula. Agora, se eu tenho uma conjunção aditiva em que os sujeitos são diferentes, aí eu obrigatoriamente coloco a vírgula. Tá bem aqui, ó. O desembargador deu voto a nosso favor. O terceiro juiz pediu vista, pediu análise. Tá bom? Então, eu tenho aqui o i aditivo ligando duas orações com sujeitos diferentes. Perceberam? No caso da primeira oração, quem é o sujeito? Desembargador. No caso da segunda oração, terceiro juiz. Tá bom? Então, eu tenho aí orações que se somam, mas os sujeitos são diferentes. Logo, antes do i tem vírgula. Para quem diz que não tem vírgula antes do i, está enganado. E quando o i também, tá certo? Quando o i também funciona com valor adversativo. Por exemplo, eu usufruí dos serviços e não paguei. Então, tem um contraponto aí. Eu usufruí dos seus serviços, mas não os paguei. Então, o i aqui tem valor aditivo. É uma construção menos comum nos textos de vocês, tá? Não adianta querer usar para forçar e, de repente, cometer um equívoco. Se você não tem costume de usar, por enquanto, beleza, não vai forçar a barra. Usa o mas, o no entanto, o entretanto. Tá? Não estou dizendo que você não possa usar. Mas, assim, não vai usar e ficar na dúvida. Tudo bem? Para não ficar na dúvida. Deu para entender até aqui, galerinha? Tudo ok até aqui? Tudo? Explicar mais uma vez tudo? Mas, Thaís... Vou voltar lá, vamos lá. Presta atenção, hein, Thaís? Tá bom? Eu coloquei aqui o seguinte, um texto, tá? Um texto. Mas, porque eu perguntei tudo, você disse tudo, homem. E aí, qual a última parte que você fala? Diz aí. Qual a parte? Diga aí, diga lá. Eu vou passando aqui, espera aí. Esta. Pronto, eu vou começar daqui. Pronto, tá aqui, ó. Aqui, as orações coordenadas, letra C, né? As orações coordenadas sintéticas aditivas iniciadas pela conjunção dispensam a vírgula. Nesse caso aqui, por que dispensa a vírgula? O i dispensa a vírgula antes dele. Porque eu tenho essa oração, fez, e eu tenho essa segunda oração, trabalhou. Né? Trabalhou. As duas se ligam pelo i. São duas ações que se somam em relação a quem? O sujeito reclamante. Então, o reclamante fez hora extra, o reclamante trabalhou durante as férias. Tá? Então, como eu tenho duas orações com o mesmo sujeito, eu não preciso da vírgula antes do i. Tá? Você pode observar, eu tenho duas orações aí. O reclamante fez hora extra e o reclamante trabalhou durante as férias. Fica implícito aí que é o sujeito, né? Mesmo sujeito. Pela desinência verbal, pela construção sintática. Então, nesse caso, não há necessidade de colocar vírgula antes do i. Duas orações que se ligam por uma conjunção aditiva, tá certo? Ele não tem a necessidade da vírgula antes quando você tem o mesmo sujeito. Tá ok?
Nesses casos agora, ó, quando você tem, nesse primeiro caso, duas orações ligadas pela conjunção "e", sendo que a primeira oração deu voto a nosso favor e a segunda oração pediu vista, sendo que essas duas orações possuem sujeito diferente, o desembargador, quem é o segundo sujeito? O terceiro juiz. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho duas orações que se ligam, que se somam, só que elas possuem sujeitos diferentes. O sujeito da primeira oração, o desembargador, o sujeito da segunda oração, o terceiro juiz. Por isso, a obrigatoriedade da vírgula nesse caso, tá bom? Outro caso em que se utiliza vírgula antes do "e", quando você tem duas orações que se ligam, ó, usufruir dos seus serviços, tá bom? Não paguei o seu serviço. Ó, essas duas orações não têm valor de contraposição. Consequentemente, esse "e" aqui não tem valor de soma, ele tem valor de oposição, porque ele está num ambiente entre duas orações que se contrapõem. Eu usei seu serviço, mas não paguei seu serviço, é como se fosse um "mas". Como eu tenho o valor de "mas", aí ele vai ter a vírgula obrigatoriamente, porque aqui ele tem valor adversativo e não valor aditivo. Tá bom? Melhorou? Melhorou ou não melhorou? Beleza. Ok, vamos para frente. Mais. Pronto, agora vamos falar de orações subordinadas substantivas. Bora lá, meninada. Nós temos quantas orações subordinadas substantivas? Notem que pontuação tem tudo a ver com sintaxe. Tudo a ver com sintaxe. Vamos lá. Nós temos quantas orações subordinadas substantivas? Quantas são? Nem sei. Já botei. Meu Deus, são 6. Vamos com calma. Subordinada substantiva. Substantivas. Quais são elas? Me digam aí a primeira. Quem é o sujeito que me diz aí a primeira? A oração subordinada substantiva, subjetiva. É isso? É aquela que tem função de sujeito da frase. Além da subjetiva, as funções sintáticas de um substantivo, quais são? Adversativa, Ramon, a gente acabou de ver que é coordenada, ela não é substantiva. Tá bom? A gente acabou de ver que ela é coordenada, hein? Eita, sempre estou estudando gramática. Não, hein? Vamos lá, quais são as funções sintáticas de um substantivo? Sujeito, sujeito, objeto, direto, objeto, indireto, completiva, nominal, apositiva. Eu tenho 5. Objeto direto, completiva nominal, apositiva e subjetiva. Tá certo? Então, nós temos 6, perdão, e a predicativa do sujeito, não é isso? Predicativa. Então, eu tenho 6 orações subordinadas substantivas. Turma, da mesma forma que na regra geral, numa oração simples, você não separa sujeito do predicado, você não separa a oração subordinada substantiva, a oração subordinada substantiva, subjetiva, que é sujeito da oração principal, porque ela é sujeito da oração principal. Nós já vemos alguns exemplos. Tá certo? Da mesma forma que você não separa o verbo do objeto dele, do objeto direto, você também não separa a oração subordinada substantiva, objetiva direta, da oração principal. Você também não separa por vírgula a oração subordinada substantiva, objetiva indireta, da oração principal por vírgula, porque ela tem valor de objeto direto. Dessas 6, a única que você vai separar por algum sinal de pontuação é a positiva. A positiva, tá bom? Ela tem função de aposto explicativo, e os termos explicativos se separam da oração por vírgula. Segue a regra para as orações subordinadas substantivas apositivas. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. O exemplo. Eu só lhe faço uma observação. A oração principal. Beleza? Aí a oração principal. Eu só lhe faço uma observação.
Tá bem? Aí eu tenho aqui o seguinte, ó. Que observação você faz? Eu preciso saber que observação é essa. E aí, na sequência, 2 pontos, sequência, 2 pontos, vem a oração, conjunção integrante, não é isso? Conjunção integrante que inicia a oração subordinada substantiva, que não desrespeite seus colegas. Então, isso aqui é um aposto da palavra observação, é um aposto do nome observação. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva apositiva, porque ela traz um aposto em relação a um termo da oração principal, que é o que está acontecendo aqui. Logo, como ela é um aposto, ela pode ser separada por vírgula, por 2 pontos, por travessão, em relação à oração principal. Ficou claro esse exemplo para vocês? Essa é a única oração que se separa da oração principal por sinal de pontuação. Tudo bem? Vírgula, 2 pontos. Deu para entender esse exemplo? Beleza. Vamos para os outros casos. No caso das orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. Aqui sim. Substantivas eu tenho 6. Tenho 6. Subordinadas adverbiais eu tenho quantas? Eu tenho quantas? 9. São 9. Não são 9? Fica mais fácil assim, ó. 6 que se iniciam com a letra C e T, P, F. Pronto. 6 com a letra C e outras PPF. Vamos lá, PPF. Quem é que começa com a letra T? São as conjunções, ou são as orações subordinadas verbiais temporais. Depois, com P, as proporcionais. E com a letra F, as finais. E essas 3 aí, pode ter certeza que vocês já usaram várias vezes nos textos dissertativos de vocês. Então, temporal, proporcional, final. Além disso, 6 com a letra C, nós temos a consecutiva, que dá a ideia de consequência, que vocês usam muito, a concessiva, que é que vocês abrem a concessão, o embora, né, apesar de, a condicional, que também é uma estratégia argumentativa, imprimir uma condição na situação, caso se acontecer isso, tá certo? Aí eu tenho a causal, tá bom? Causal, a conformativa, conforme fulano. Daí vocês usam muito para fazer referências literárias, sociológicas, filosóficas, e a comparativa, que entra lá na estratégia argumentativa de comparação entre uma situação e outra, entre um país e outro, entre um comportamento e outro. Então, nós temos aí as 9, tá certo? Nós temos aí as 9 orações, ok? Então, aqui olha o exemplo. Orações subordinadas adverbiais podem ser separadas por vírgula da oração principal quando forem pospostas a esta, que no caso é a oração principal, tá bom? Perguntinha. Repetir a explicação. De que parte? Tudo? De novo? Das 9? É isso? Pode ser? Da comparativa? Pronto. Comparativa dá a ideia de quê? De comparação. Tá bom? Existem os termos que você utiliza exatamente para fazer a comparação, né? Tal qual, tá certo? Assim como, não é isso? Então, você tem expressões que são utilizadas para dar a ideia de comparação. E você, às vezes, faz a comparação entre a realidade social de um país com a realidade social de um outro país, a realidade de uma pessoa com a realidade de uma outra pessoa, ou a comparação entre um comportamento e um outro comportamento, ou mesmo a comparação entre uma situação e uma outra situação. Então, é aí onde entram essas expressões de comparação ou conjunções de comparação, locuções conjuntivas de comparação, ou mesmo períodos compostos por comparação. Tá certo? Bem, orações subordinadas adverbiais. As subordinadas adverbiais podem ser separadas por vírgula,
quando a subordinada vem logo depois da oração principal. Aqui o exemplo. Ó. Aqui o exemplo. Redija memoriais. Isso aqui tem sentido completo. Redija memoriais. O que vem depois, ela precisa da primeira para ter sentido. Ó. Para poder contraditar o parecer do Ministério Público. Então, essa oração, tá bom? Essa oração aqui, ela é a chamada subordinada, tá certo? Ela é subordinada adverbial porque ela muda o sentido da primeira. Redija memoriais para ser feliz. Redija memoriais para contraditar ou contradizer o parecer do Ministério Público. Então, ela interfere na oração principal. Por isso que ela é chamada adverbial. Oração subordinada porque depende da principal para ter um sentido justo. Adverbial porque interfere no sentido da principal. Oração subordinada adverbial. Sim, a diferença é que elas são só reduzidas, né? Tá bom? No caso, essa aqui é reduzida. Então, ó, oração subordinada adverbial. Aí já fechando aqui, ó, oração subordinada adverbial. Redija memoriais. Para quê? Para contradizer o parecer do Ministério Público. Então, oração subordinada adverbial. Final, o verbo está no infinitivo, ó. Reduzida de infinitivo. Tá bom? Reduzida de infinitivo. Pelo fato de ela ser reduzida, ela não perde o teor de ser uma oração subordinada substantiva, tá bom? Ela não perde, tá? Elas podem ser separadas, ou seja, não é obrigatório. Olha o caso aqui, ó, o segundo exemplo. Segundo exemplo aí eu tenho, ó. Redija memoriais, oração principal de novo, tá certo? Oração subordinada, para poder contraditar o parecer do Ministério Público. Mais uma vez, uma oração subordinada adverbial, final reduzida de infinitivo. Então, quando você tem a oração subordinada depois da principal, a vírgula é facultativa entre elas. Às vezes você usa para enfatizar a oração subordinada. Aí fica a critério de vocês, na sua intenção textual, tá bom? Entendeu, Anísio? Você que perguntou? E o exemplozinho que você perguntou. Orações subordinadas, aí assim, eu coloquei só um exemplo, né? Vai servir para todas as orações subordinadas adverbiais. Condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, comparativa, esqueci, causal, entendeu? Então, vai servir para todas, temporal, proporcional e final, tá? Vai servir para todas. Se essas orações subordinadas adverbiais vierem no período após a principal, o uso da vírgula entre elas é facultativo. Você coloca se você achar que é interessante, tá bom? Sendo elas, Anísio, reduzidas também de gerúndio, de particípio ou de infinitivo, tá bom? Aí você que escolhe se usa a vírgula, tá? Entre elas. Bem, as adjetivas são apenas duas. Aí nós temos as explicativas, né? A gente tem as orações subordinadas adjetivas explicativas e as orações subordinadas adjetivas restritivas, tá bom? Restritivas. Mas por via das dúvidas, né o quê? Né o quê? Coloca ou não coloca? Por via das dúvidas, coloca ou não coloca a vírgula? O que é que vocês acham? Pode ser, né? Ou não. Tem gente que prefere não arriscar, né? O importante é conhecê-las, né? Eu acredito assim que o importante é conhecer as orações, não é isso? Tá bom? Meninos, conhecendo as 5 coordenadas, tá certo? Então, olha, o outro já acha que é melhor sobrar do que faltar. Então, é muito pessoal isso aí, né, Thalita? Você acha que é facultativo, é melhor colocar. Ele também disse, né, perdão, melhor sobrar do que faltar. Mas eu acho assim, que o importante é que vocês conheçam as orações. Turma, são 5 coordenadas. É só assimilar, isso vai ajudar muito na produção do texto de vocês. São 6 substantivas, 2 adjetivas e 9 coisas simples. E 9 adverbiais. Tá bom?
Aí a regra é muito clara, é muito fácil para elas, tá bom? Então, no caso das explicativas adjetivas ou adjetivas explicativas, tá bom? Elas sempre são isoladas por vírgula. Turma, por que elas sempre são isoladas por vírgula? Todo termo explicativo é isolado por vírgula, tá bom? Meninos, só um minutinho, por favor. Pronto. Então, todo e qualquer termo explicativo é separado por vírgulas. Com as orações explicativas não é diferente, tá bom? Com as orações explicativas não é diferente, tá? Aí eu tenho como exemplo o tribunal, oração principal, vamos identificar aqui a oração principal, ó. O tribunal cumpre sua função, ó, oração principal. Beleza? Oração subordinada, que é uma corte de julgamento, você vê que ela é incompleta quanto ao seu sentido na construção sintática, não é isso? Ela precisa de uma ajuda, de uma outra oração. Então, o tribunal, que é uma corte de julgamento, então é uma oração que tem uma explicação alusiva ao substantivo tribunal, tá? Então, é uma explicação em relação a esse termo. Então, você coloca essa oração entre vírgulas. Toda e qualquer oração explicativa deve obrigatoriamente vir entre vírgulas. Já as adjetivas restritivas, elas não são separadas por vírgulas, tá bom? O que é que eu tenho aqui, ó? O relator estará na sessão. Aqui é a oração principal. A oração subordinada, que devolveu os autos sem despacho. Então, aqui eu tenho uma oração que se refere estritamente a esse substantivo. Em outras palavras, foi esse relator, dentre outros, que devolveu os autos sem despacho, tá bom? O relator que devolveu os autos sem despacho, ou seja, aquele que devolveu, estará na sessão, tá bom? Diferente da primeira, o tribunal é qualquer tribunal, ele está explicando, qualquer tribunal é uma corte de julgamento, aquele generaliza, tá bom? Aquele generaliza a informação. No caso da restritiva, ele, como eu disse, o próprio nome disse, ele faz uma afirmação estrita à expressão, tá bom? Por exemplo, eu vou construir bem aqui uma frase para vocês, e aí vocês vão me dizer como é que deve ser a pontuação dela. Espera aí. Com essa oração bem aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Me digam aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso aí? Pessoas que fumam não vivem muito, exatamente. Tá? Então, somente aqueles que fumam vivem menos. Exatamente. Boa. Que só os homens que fumam têm pouco tempo de vida. Então, aqui é uma restritiva. Perfeito. Aqui é uma restritiva, né? Que quem fuma vive menos que as demais. Isso. Agora, deixa eu ver bem aqui. De novo. E com essa oração, o que é que eu estou querendo dizer? Perfeito. Então, aqui eu estou cometendo uma generalização. Eu estou dizendo que todo homem fuma e vive pouco. Entenderam a diferença da pontuação? Eu pergunto, qual das duas não é possível num texto? Qual das duas não é possível num texto? A segunda, exatamente. Porque aqui é uma generalização, né, turminha? A explicativa, nesse caso, é uma generalização descabida, né? Ela generaliza, exatamente. Boa, gostei da observação.
Porque pode gerar pontos, exatamente. Tá bom? Vamos mais? Ver se tem mais alguma coisa. Ó, Anísio, você perguntou anteriormente, eu já tinha respondido, né? As orações reduzidas. As regras de pontuação que valem para as orações subordinadas desenvolvidas valem para as reduzidas. Só para reforçar o que você havia perguntado, tá bom, filho? Ó. Redigida a ata. Ó, isso aqui é uma oração subordinada. Tá? Avise-me na sala dos advogados. Aqui é a oração principal. Essa primeira aqui, ela está reduzida de quê? Reduzida de... Como é que está a terminação do verbo? Reduzida de particípio. Reduzida de particípio. Então, é uma oração reduzida de particípio. Então, ela segue a mesma regra das orações desenvolvidas. Aqui é como se fosse, quando a ata for redigida, então, quando se redigir a ata, avise-me na sala dos advogados. É uma reduzida temporal, né? Quando for redigida. Aí aqui eu tenho, na segundo caso, eu encontrei seu pai quando usava, no momento em que usava gravata borboleta. Então, eu tenho uma reduzida aqui de gerúndio. Tá? No primeiro caso, reduzida de particípio e a segunda reduzida de gerúndio. Então, a regra serve tanto para as desenvolvidas, né, para as orações desenvolvidas, quanto para as orações reduzidas. Tá bom? Fica a dica para vocês. Pergunta besta. Se não tiver, me digam no privado para eu não ficar com vergonha. Está sendo útil essas informações para vocês? Esses exemplos estão sendo úteis? É o pai da pessoa. É o pai da pessoa. Está útil, né? Então, estão úteis, melhor dizendo, perdão. Aí, minha intenção é o seguinte, é colocar esses exemplos e aí depois a gente vai retomar essas situações de pontuação em parágrafos de texto de vocês, para que vocês se situem nos textos de vocês, tá bom? Aqui é só a abertura, para depois a gente entrar nos parágrafos. Então, vamos lá. Aqui, principalmente, ó, entre o sujeito e o verbo da oração, quando juntos, não se usa vírgula. Aqui o bicho pega. Muita gente está usando vírgula entre o sujeito e o verbo da oração. Tá? Então, eu tenho aqui o seguinte, sujeito dessa oração, o representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma menina hoje de manhã, eita, sujeitão, tem sujeito grande. Isso aqui tudo é o sujeito, porque eu tenho o núcleo do sujeito e tenho os adjuntos adnominais. Tá? Então, eu tenho aqui vários adjuntos adnominais, tá certo? Então, tudo isso aí é sujeito. Beleza? A não ser que ele fizesse assim. Botasse bem que uma vírgula. Que vírgula grossa. O representante do MPF no estado do Rio de Janeiro. Pronto. Se eu tivesse aí uma vírgula, esse jogo de vírgulas mudaria totalmente o sentido dessa expressão. Ela deixaria de ser adjunto nominal, deixaria de ser adjunta nominal, não é isso? O representante do MPF no Rio de Janeiro passaria a ser adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Então, tenham cuidado com relação a essa questão. Isto, muito bem. Então, aqui eu tenho o sujeito, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho o sujeito. E cadê o predicado? Cadê o predicado aí, turminha? Prolator manifestação intempestivamente. Pronto. Que é o predicado. Então, jamais você vai ter vírgula. Jamais você teria vírgula, vai ter vírgula entre sujeito e predicado. Tá bom? Jamais. Isso aí não precisa de vírgula em nenhum momento, tá bom? Em nenhum momento.
núcleo do predicado verbal significativo, prolator, não é isso? E núcleo do sujeito, representante, tá bom? Olha aí. Segundo exemplo. A preliminar de exceção de declaração de impedimento do digno magistrado da primeira vara civil desta comarca, poxa, isso aqui, ó, SPQ que é um adjunta adverbial. Ó, isso aqui tudo é sujeito, né? Não, não tem, viu? Não tem. Pois é, cara, porque eu falei com a Joana do setor de renovação. Aqui é o sujeito e aqui eu tenho o predicado. É o Jonatas, torna minha paciência aqui. Tá? Então, regra geral, entre sujeito e predicado não tem vírgula. Da mesma forma, entre o verbo e seus complementos. Olha só. O réu, sujeito, né? O réu, sujeito, confirmou o que, turma? Todo o seu depoimento. Então, entre eles não tem vírgula. Você não separa sujeito do predicado por vírgula, nem verbo do seu complemento por vírgula, como no exemplo abaixo. Tá? Núcleo do sujeito, réu. E, por último, não se separa nome do adjunto adnominal ou nome do complemento nominal. Por exemplo, eu tenho o juiz de alçada, adjunto adnominal, não separa por vírgula no nome juiz. Reclamou de quê? Da petição. Aí eu tenho um adjunto adnominal, caudalosa, extensa, densa. Caudalosa se refere à petição, é um adjunto adnominal que o advogado apresentara. Mas subsiste o quê? O medo. Aí medo ela precisa de um complemento. Medo de quê? De que ele ameace as testemunhas. Neste caso, entre medo e o seu complemento, eu não tenho vírgula também. Da mesma forma que entre juiz e de alçada, que é a adjunta adnominal de juiz, eu não tenho vírgula. Entre caudalosa e petição, também não tenho vírgula, porque caudalosa é adjunto de petição. Entre medo e seu complemento, que é de que ele ameaça testemunhas, eu também não tenho vírgula. Regra geral, tá bom? Isso aí é regra geral. Como eu falei, estão sendo entregues, viu, Pedro? Tá bom? Estão sendo entregues, estão sendo lançadas na plataforma, beleza? A Patrícia está lançando. Pronto. Dessa primeira parte, uma rápida revisão sobre os principais pontos que envolvem pontuação entre orações nos períodos. E aí depois a gente vai retomando outros casos específicos de pontuação e dentro dos parágrafos de vocês, tá bom? Vamos tomar uma água, um café e daqui a pouco a gente volta, 10 minutinhos, para falar sobre o tema. Tudo bem? E na volta, se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação ao material de pontuação, podem ficar à vontade. Tudo bem, turma? Foi, valeu. Bacana, até mais.
E aí, turminha, de volta. Vamos lá? De volta agora para a luta. Coceira nos olhos. Peguem aí o tema. Tema sobre a questão do idoso. Podemos continuar? Então, vamos lá. Coloquei um tema bem atual, né? Acho que não vai trazer problemas. Um ou outro aluno disse que sentiu dificuldade em relação ao tabagismo. Eu acho que não era para ter acontecido isso, até porque não é um tema assim difícil, não é um tema distante de nossa realidade social, entendeu? Do Brasil, questão do fumante, não é isso? Questão da indústria do cigarro no Brasil, tá bom? Dos efeitos físicos, psíquicos e sociais do uso do cigarro, dos transtornos mentais, né? Os transtornos por conta de doenças, né? Inclusive, foi colocado uma sequência de materiais para vocês, entendeu? Então, assim, dava para ter selecionado as estratégias argumentativas com base naquele material de apoio, entendeu? Dava para fazer isso sem problema nenhum. Eu acho que dava para mobilizar argumentos em função daquilo, tá bom? Agora, por que eu coloco sempre esses textos de apoio? Porque é uma forma de dizer assim, ó, vocês precisam ler, tá bom? Toda vez vocês precisam ler esses materiais, leiam semanalmente, entendeu? É importante que vocês façam a leitura desses materiais para que vocês venham ganhando repertório, tá bom? Para que vocês ganhem exatamente repertório. E, inclusive, seu texto melhorou, você percebeu? Né? Então, assim, para que vocês possam ter ganho de repertório, né? Para ir absorvendo turma. Repertório é assim, é leitura, é aquela busca cotidiana de um conhecimento, de informação. Não é aquela coisa que você pega, monta aqui, pronto. Não, pronto, estou preparado. Não, é continuado, é o passo a passo, é o processo, entendeu? É o processo, tá? Então vamos lá. Aqui são aquelas velhas dicas de redação, né? As instruções, melhor dizendo, tá bom? Texto feito na folha definitiva, escrita tinta preta, né? Isso aqui são as informações lá do dia da prova. Ter cuidado para não pegar cópias dos textos da proposta. Eu não estou falando aqui no caso da nossa dos textos do texto complementar, mas sim da proposta, né? E aqui motivos de nota zero. Bem, proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige a dissertação argumentativa em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. A situação de quem? Do idoso em debate no Brasil atual. Pronto. Beleza? E tem a situação do idoso em questão no Brasil atual. Ok? Essas são as palavras-chave do tema. Tá certo, turma? Marquem aí no materialzinho de vocês, viu? Marquem aí. Para que vocês saibam que essas palavras devem compor a introduçãozinha de vocês, ou seja, o contexto que vocês vão trazer, as informações que vocês vão trazer para a introdução de vocês devem considerar essas palavras, principalmente idoso, situação do idoso, reflexão sobre a situação do idoso, como ele se encontra, por que ele se encontra de tal forma aqui no Brasil. A tese de vocês vai ser basicamente sobre isso, né? Sobre a situação do idoso no Brasil. Como vocês veem essa situação do idoso hoje ou no futuro, na relação de causa e consequência, ou de oposição, ou de adição, enfim. Essa tese tem que ser em função exatamente sobre essa situação do idoso no Brasil hoje, tá bom? No Brasil hoje. Combinado?
Bem, o que é que o texto traz? O que é que o texto 1 traz de direcionamento argumentativo, tá? Esse texto ele traz uma sequência de informações e daqui você tira um direcionamento argumentativo sobre o qual você pode explorar na sua redação, tá? Então, na esteira dos países em desenvolvimento, o Brasil caminha para se tornar um país de população majoritariamente idosa. Então, o Brasil caminha para se tornar um país de população predominantemente idosa. Então, segundo o IBGE, idosos de 60 anos ou mais será maior que o grupo de crianças com até 14 anos. Tá? Já em 2030 e em 2055, a participação de idosos na população será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. Então, aqui a gente tem uma informação importante. Está crescendo a população de idosos, né? Ó, a nossa pirâmidezinha, ó, ela está com o ápicezinho lá abrindo, né? Então, está crescendo, ela está deixando de ser uma pirâmide para se tornar um quadrado, sei lá, um bojo. Está crescendo a quantidade de idosos no Brasil. Então, você pode trabalhar o seguinte argumento: com o aumento do número de idosos no Brasil, quais os efeitos disso para a sociedade brasileira? Na questão da previdência, da saúde pública, entendeu? Isso, exatamente, a inversão da pirâmide etária, Ana Maria. Então, com o aumento, né, com o aumento do número de idosos, quais os efeitos para a sociedade brasileira e em que setores nós vamos perceber esses efeitos? Então, desse texto 1, dá para você retirar essa estratégia argumentativa, tá bom? A partir do texto 1. Vamos ver o que é que o texto 2 traz como possibilidade de estratégia argumentativa. O Brasil caiu 27 posições e ficou em 58º lugar em um ranking que analisa o bem-estar de idosos em 96 países. Divulgados nesta quarta-feira pela organização Help Age International, em inglês. A lista é liderada pela Noruega. Com 23 milhões de idosos, ou melhor, com 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos, idosos, o Brasil caiu da 31ª e segue atrás de países latino-americanos, como Chile, Uruguai e Panamá. A principal causa seria a piora no quesito ambiente estimulante no Brasil, que avalia segurança física, maus tratos, relamentos sociais, liberdades cívicas e acesso a transporte público. Então, o Brasil está numa situação delicada aqui quando se trata de questões que envolvam um aparato físico, humano, social, né, para o idoso. Então, você nota aqui que nessa parte que eu marquei aí, a situação para o idoso não está muito interessante. O Brasil não consegue lidar com isso hoje. Imagine com o aumento, considerando o texto anterior. Tá bom? Segundo parágrafo, o que é que a gente tem como argumento? O índice HIP Age International Global Age Watch mede o bem-estar. Depois vai ficar gravado isso aqui, ó. O bem-estar socioeconômico das pessoas acima de 60 anos a partir de 4 quesitos: ambiente, digamos assim, sentir-se bem, segurança de renda, aí vem a questão da pobreza e aposentadoria, status de saúde, expectativa de vida e bem-estar, e capacidades, emprego e educação para pessoas com mais de 60 anos. O Brasil tem seu melhor desempenho em segurança de renda, no qual está em 14º, devido à cobertura por aposentadoria de 86% da população, acima de 60 anos, baixa pobreza na velhice, 8,8%, e a relativa cobertura de serviços básicos pelo Estado, que possibilitaria aos idosos brasileiros serem mais independentes. Nesses quesitos, o Brasil não está tão mal, né? Beleza? Bem, no entanto, o resultado do Brasil piora por conta do quesito ambiente estimulante, com queda de 40 para 87, de 40ª para a 87ª posição em relação ao estudo do ano passado. O que é um ambiente estimulante? Percepção dos idosos de sua capacidade de se conectar a outras pessoas e à sociedade, de usar o transporte público, quanto à percepção de segurança física. Então, nesse quesito aqui, o Brasil não está bem. Como consequência disso, que isso promete para as gerações, para os próximos grupos de idosos, não é isso? Será que o Brasil está preparado? Então, você vai questionar isso, que não está preparado, por que não está preparado, o que é que está acontecendo hoje, para, de repente, dizer que o Brasil não tem um suporte suficiente para lidar com esse tipo de situação também. Tá? Então, texto 3.
o Estatuto do Idoso. Ele traz exatamente, coloquei aí 3 artigos que prezam pelo bem-estar do idoso, né? Por exemplo, artigo 2, oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade, ou seja, tratá-lo como ser humano, como qualquer outro. Princípio constitucional e princípio da filosofia de São Tomás de Aquino. Todo mundo merece receber o mesmo tratamento, tá bom? Então, isso aqui basicamente aborda essa questão. Artigo 3. É a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde e à alimentação, questões sociais. Então, aqui se diz, isso é direito do idoso também, como cidadão. E no artigo 6º foi colocado aqui como discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, direito contratual por qualquer meio de transporte ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade, pena de 6 meses a 1 ano. Tá? Então, você tem aí essa preocupação aí com o Estatuto do Idoso. Né? Você pode abordar, inclusive, alguma coisa relacionada ao Estatuto do Idoso. No texto 4, aqui mostra uma situação contrária exatamente aos textos aí, os dois primeiros textos, os textos 1 e 2. É o bem-estar do idoso, vida saudável, tá certo? O guardinha aqui tratando muito bem, só que não, às vezes, tá certo? Tá bom? Então, acessibilidade, passe livre, que é um direito social. Então, faz essa reflexão aí. Bacana? Na leitura complementar, eu trouxe algumas reflexões. Comparar o idoso no Brasil com idosos de outras culturas, quem é valorizado, quem é não valorizado por uma questão cultural. Comparar o brasileiro com o chinês, com o japonês, culturas milenares que há muito tempo valorizam, inclusive, você pegar como exemplo a Coreia do Sul, é uma das referências nesse sentido também, o respeito ao mais velho, né? Um outro questionamento, envelhecimento populacional e a relação com saúde e previdência social. O Brasil está preparado para esse aumento do número de idosos, quando se fala de previdência, que é aposentadoria e de saúde pública. Tá? Outro caso está relacionado muito ao padrão jovem, né? A rejeição ao envelhecimento devido a padrões estéticos e uma cultura que valoriza o que é novo. Tá bom? Questão da violência e extorsão financeira e exclusão digital da terceira idade, porque não tem um acompanhamento, não tem um direcionamento específico de um modo geral. Tá bom? Então, aqui são algumas reflexões que vocês podem se apropriar delas para construir os argumentos de vocês. Problemáticas. Hoje, a percepção de saberes tradicionais por meio da transmissão oral, feita principalmente pelos idosos, a não aceitação ou então, digamos assim, o não conhecimento do meio digital. A frágil relação entre filhos e idosos, é isso? Colocada em risco devido ao não preparo por parte da família. A prática da violência financeira entre familiares, bastante usual, devido ao fato de haver uma falsa compreensão das necessidades dos próximos na atualidade. Fragilidade emocional e pouco domínio tecnológico por parte dos idosos. Aí eu tenho alguns problemas também. Aqui, não apenas familiares, mas pessoas próximas, mas as próprias empresas, principalmente bancárias, provocam prejuízo aos idosos ao não esclarecer ou aproveitar o pouco entendimento da situação financeira deles. Necessidade de ter um maior número de trabalhadores ativos, esses são descartados, e cientificamente há a comprovação da relação entre idosos e doenças crônicas, consequentemente problemas ou sobrecarga no sistema de saúde pública. Tá bom? Coloquei dados de pesquisas aqui do IBGE, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos em 2060, e a empresa Senior Concierge, tá bom? Alguns dados estatísticos, 49% dos idosos se preocupam em ser um peso para a família, aí entra em depressão, baixa autoestima. Doenças crônicas afetam 70% dos idosos brasileiros, 40% deles têm ao menos uma, tá bom? Então, vocês têm esses dados que também são importantes para discutir sobre a situação do idoso. Aí coloquei aqui mais alguns aspectos do Estatuto do Idoso, inclusive o artigo 102 e o artigo 61, tá bom? Leiam, por favor. Coloquei 2 citações, a de São Tomás de Aquino, que eu acabei de citá-la. Os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância e os mesmos direitos. E no iluminismo, desde o iluminismo, já se entendia que uma sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Ou seja, se preocupa com o outro, se preocupa com o idoso, por se fazer essa relação. Esses filmes, cada um deles aborda de uma maneira diferente as relações sociais envolvendo idosos, né? Digamos assim, se meu pai é uma lição de vida, mais especificamente priorizando, né, ou destacando a importância, né, da terceira idade, a importância da pessoa com mais experiência, entendeu? E assim sucessivamente, né? Propostas de intervenção, eu coloquei aqui alguns agentes.
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o que é que ela pode fazer, o Ministério Público também, a importância do Ministério Público relacionado ao Estatuto do Idoso, e também a União, ou os estados, ou os municípios. Então, nós temos aqui alguns agentes sociais que podem ser usados por vocês e algumas dessas ações que podem ser retiradas e colocadas nos textos de vocês também. Eu fiz a compilação, como eu tenho feito os outros materiais, para que vocês produzam o texto de vocês dentro da temática, sem fugir em nenhum momento fugir do que está sendo sugerido para vocês. Combinado? E aqui são algumas dicas, né? Dicas sempre eu tenho colocado desde a semana passada. Dicas. Crie o seu sinal de segurança. Ao invés de tentar de lembrar de muitas citações, escolha uma ou duas diferentes áreas a serem aplicadas ao seu texto. Caso não lembre, utilize a citação direta. Segundo fulano, muitos de vocês têm feito isso. Evite utilizar muitas citações. Sua redação deve conter autoria. Utilize como suporte, argumentação. Uma ou duas citações é mais do que suficiente. Tenha certeza de que ela está coerente com a abordagem. Muito importante isso aí. Será que você fez uma citação e ela tem a ver com a sua argumentação? E a melhor maneira de liberar citações e aplicá-las com qualidade é treinar e utilizar durante várias redações. Ok? Beleza? Já coloquei para vocês, vou colocar de novo, tá bom? A informação do grupo para vocês. Tá certo? Turma Prêmio Tarde. Mais uma vez aqui, informaçãozinha. As redações, a partir de hoje, deverão ser entregues, tá bom? É importante, é interessante, Ramon, porque aí você cita exatamente esse episódio, né? Pode sim, com certeza. Valeu, Robert, tá bom? Entendeu? Você pode fazer mais especificamente abordando esse episódio, tá? Sim, coloquei aí no grupo de novo que as redações de vocês devem ser enviadas, enviar texto em Word, foto ou JPEG, tá bom? Não mais em PDF. Já expliquei que porque agora as correções serão digitais. Inclusive, esses alunos que não receberam ainda é porque elas estão no processo lá, tá, digamos assim, está sendo passada para a plataforma e aí elas já vão ser recebidas no modo digital, hein? Então, a partir da próxima semana, com fé em Deus, todos vão receber na aula no modo digital, não mais corrigida na caneta. Eu fiz alguns testes, inclusive, já na semana passada, justamente para que a partir de agora a gente tenha isso aí para todos, beleza? Por isso que eu estou pedindo para não mais em PDF, porque o sistema não reconhece para correção o arquivo em PDF. Por exemplo, tem uns alunos que estão mandando o texto em Scanner, tá? Automaticamente, o Ken Scanner, ele já coloca o texto em PDF. Na hora que você digitalizar com o Ken Scanner, lá embaixo você vai ver a opção JPEG. Pronto. É só clicar em JPEG, salvar e enviar para mim JPEG. Aí tá lindo, tá lindo. É só uma configuraçãozinha de programação, tá bom, turma? Então, conto com a colaboração de vocês. Texto até, como todo mundo já sabe, amanhã, 21 horas. Tudo bem? Agradeço a colaboração. Espero mais uma vez. E isso, do Word, manter. Você pega, digita o textozinho no Word, certo, Renato? Digita o textozinho no Word, salva lá no seu computadorzinho. Aí, na hora que você for enviar, você busca lá o seu arquivo, que está em Word, aí você envia para mim no Word. Viu? Não precisa você tirar foto, nem nada, não. É só mandar no Word que eu corrijo do mesmo jeitinho. Tá bom? A única observação com relação ao PDF, porque a gente fez o teste, a plataforma ela não reconhece o PDF. Então, você manda em PDF, aí quando vem para cá, ela fica ruim, fica totalmente ilegível. É uma questão de programação, tá bom? De configuração. No mais, até a próxima aula, viu? Caprichem, e eu estou vendo assim que com esse material, com essa lógica de raciocínio, com construção, nós estamos melhorando. E a gente ainda tem, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente ainda tem 4 meses para fazer muita coisa, viu? Não, melhor, o material está dando ajuda para muitos alunos, tá bom? Então, beleza? Essa aula vai ser gravada para vocês até amanhã, tá certo? Porque eu tenho uma aula ainda hoje à noite. Acredito que eu a coloque no
na plataforma para vocês, tá bom? Obrigado pelos parabéns. Beijo, fiquem com Deus, tá bom? E tenham uma boa semana e um bom final de semana também, claro, né? E um bom lockdown. Tchau, Tom.